Bom, boa tarde a todos. O tema da exposição é a questão do 13º e do IGPM, do 13º aluguel e do IGPM, nesse período de crise no comércio varejista, especialmente comércio varejista em shopping centers, em razão tanto das restrições às atividades, quanto em razão das atividades dentro dos shopping centers, quanto em razão dos próprios problemas econômicos decorrentes da pandemia. Basicamente, me pediram para responder duas questões. É possível evitar pagar o 13º aluguel ou reduzir o 13º aluguel e modificar o IGPM? Caso a resposta seja positiva, como eu faço isso? Essa pergunta exige que eu entre em algumas questões processuais que eu prometo que eu vou tratar de maneira muito rápida, mas são importantes para nós analisarmos aqui. Eu imagino que muitos aqui estão familiarizados com as ações renovatórias e revisionais de aluguel. Então, as primeiras perguntas que se costumam fazer nesse tipo de situação é: bom, eu posso utilizar as ações renovatórias e as ações revisionais de aluguel para evitar pagar o 13º aluguel e para mudar o índice de correção? Eu vou começar pela pergunta mais fácil. O que eu posso fazer com relação ao índice? Eu, inquilino, lojista, provavelmente de uma loja satélite, porque nós estamos na Ablos, né? Eu posso usar as ações renovatórias e revisionais de aluguel para alterar o índice, uma vez que o IGPM e o IGPDI deram um salto estratosférico esse ano e eu quero mudar para o IPC-FIP ou para o IPC-IBGE? A resposta é: pela lei, não. Pela lei do inquilinato, as ações renovatórias de locação e as ações revisionais de aluguel só podem ser utilizadas como instrumento para modificar o índice inflacionário do aluguel a pedido do locador ou do sublocador, nunca a pedido do inquilino. Tá? Até para informação, existem algumas poucas decisões antigas do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2008, 2009, salvo engano, que estabelecem que, pelo princípio constitucional da igualdade, o inquilino também pode pedir para alterar o índice nas renovatórias e nas revisionais, mas a lei do inquilinato, a princípio, reserva isso apenas para os locadores. Tá? Em contestação, o locador pede para alterar o índice. Isso quer dizer que é impossível? Não, é possível tentar. Como eu já adiantei, existem algumas decisões antigas que estabelecem que, pelo princípio da igualdade, o inquilino também pode pedir para alterar o índice, mas é preciso levar em conta que a lei não prevê essa possibilidade. Outra questão a se levar em conta é que, se você quiser alterar o índice de atualização monetária por meio da renovatória e da revisional, você precisa pedir isso antes da citação da parte contrária, porque depois da citação aí prevalece a regra geral, que você não pode, uma regra processual, que você não pode alterar o pedido depois da citação da parte contrária sem a concordância da parte contrária. Então, são essas as restrições que nós temos para a renovatória e para a revisional no que diz respeito ao pedido de alteração do índice. E eu posso pedir para isentar o 13º ou para isentar outro aluguel, outros meses de aluguel, que não o aluguel dobrado em dezembro, na renovatória ou na revisional? Essa pergunta é um pouco mais complicada, eu não vou entrar no juridiquês da questão, mas basicamente a questão é a seguinte: a renovatória e a revisional servem para você, além de renovar o contrato, no caso da renovatória, mas as duas ações servem para você adequar o valor do aluguel aos padrões de mercado do mercado imobiliário da época da renovação ou da época da revisional. De preferência pelo método comparativo, que é o mais recomendado pela jurisprudência. A situação do Covid, a pandemia, as restrições de uso ao imóvel elas enquadram sim como um caso de força maior que você pode usar para revisar o aluguel, mas eles não dizem respeito a uma avaliação imobiliária. Tá? Você literalmente aplica a teoria da imprevisão, aplica a teoria da onerosidade excessiva, eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas a princípio
e isso para os advogados de plantão vão entender, é uma causa de pedir e um pedido que não estão na definição de renovatória e revisional de aluguel. Portanto, na prática, é possível que o juiz não permita que você peça a isenção do aluguel, seja temporária, seja só do 13º, seja por alguns meses, nos autos da renovatória e na revisional. Tem algumas decisões que dizem com todas as letras que, olha, isso você tem que procurar em outro processo, um processo específico para isso. É possível tentar? Sempre é possível tentar. Em nosso escritório, nós de fato tivemos êxito em alguns casos que o cliente nos pediu e nós conseguimos uma redução temporária do aluguel numa renovatória. Mas isso, a rigor, não é o mais prudente, porque isso pode cair na sentença quando o juiz analisar todos os argumentos e chegar à conclusão que você, inquilino, você lojista, deveria ter pedido isso numa ação específica. Tá? E falando em ação específica, é sobre isso que eu vou tratar agora. No caso do 13º aluguel, ou outros meses de aluguel que eu não quero pagar, eu acho que em janeiro eu não vou recuperar, ou então o shopping não me deu nenhum desconto em outubro e em novembro, eu quero isenção, eu paguei, mas eu quero isenção, eu não paguei, mas eu quero essa isenção para não ser despejado. Qual é o remédio que eu tenho? O recomendável não é discutir as isenções de aluguel em uma ação renovatória ou uma revisional pelos motivos que eu já passei. O recomendável é entrar com uma ação judicial específica pelo procedimento comum, que é o básico, o procedimento básico do Código de Processo Civil, para tentar a isenção do aluguel, seja o 13º de dezembro, seja janeiro, seja fevereiro, seja retroativo, que é possível fazer esse pedido retroativo para outubro, novembro, enfim. O recomendável é entrar com uma ação judicial específica pelo procedimento comum para tentar a isenção do aluguel e também para tentar modificar o índice de reajuste. Tá? Essa é uma ação nova, o nosso escritório e outros que atuam nessa área, obviamente, começaram a mover esse tipo de ações esse ano, uma vez que não há jurisprudência para uma situação dessas desde a gripe espanhola, né? Ou seja, não há jurisprudência, mas é possível mover uma ação com esse objetivo. E, na minha opinião, no caso específico do 13º, para mim não faz o menor sentido o pagamento, ou pelo menos o pagamento integral do 13º em um ano, em que o comércio em muitas cidades ficou fechado por meses. E especialmente considerando que em outras cidades, especialmente aqui no estado de São Paulo, o comércio voltou a funcionar com restrições graves, seja quanto à ocupação do shopping, seja quanto ao horário. Tá? Então, essas são as soluções processuais que a lei nos permite. Eu vou passar a palavra agora. Desculpa, cortou. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Mauro, inclusive para que ele tenha a oportunidade de levantar eventuais perguntas que o público tenha. E, não havendo mais perguntas, ou dependendo das perguntas, eu vou começar a falar muito rapidamente sobre como os tribunais vêm tratando, até esse momento, a isenção do aluguel em época de pandemia, seja em shoppings ou, caso seja de interesse, eu também posso falar um pouco de lojas de rua, tá? Mas é basicamente isso. E antes, então, de continuar e falar sobre o ponto de vista do judiciário, especialmente o judiciário aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas, eu vou passar a palavra ao doutor Mauro para ver se ele tem alguma questão específica dele ou dos participantes do painel. Boa tarde, doutor Francisco, tudo bem? Eu acho que era melhor a gente dar continuidade, a gente vai compilando aqui, eu vou compilando as perguntas aqui junto com a Fernanda. Essa questão do posicionamento da jurisprudência é importante e no final a gente responde todas as questões dos convidados e dos associados. Tá? Boa tarde. Perfeito. Não, perfeito, Mauro. Então, vou dar continuidade. A primeira coisa, já respondendo a parte mais fácil, como está a questão do IGPM na jurisprudência? A resposta é não está. Ainda não há decisões consolidadas sobre esse assunto. Eu tive a notícia de uma decisão judicial em Goiás que suspendeu parcialmente
que suspendeu a aplicação do IGPM e determinou a aplicação do IPCA, mas é uma decisão de dezembro, porque toda essa discussão começou a surgir mais de setembro para cá. O nosso escritório entrou, salvo engano, com umas já 5 ou 6 ações, não, acho que é mais, nós já entramos com umas 10 ações pedindo isenção de aluguel e pedindo para alterar os índices de correção contratuais, de IGPM ou de IGPD, para IPC-FIP, que em geral é o que os nossos clientes pedem, mas nós ainda não tivemos nenhuma resposta, mas também nós entramos mais em dezembro, e não deu tempo do judiciário dar uma resposta positiva ou negativa para isso antes do recesso. Tá? Então, respondendo a essa questão do IGPM sob o ponto de vista do judiciário, não temos uma resposta se essa tese nova, pedindo para alterar o índice numa ação pelo procedimento comum, vai vingar ou não vai vingar. Minha opinião, tem que vingar. Porque nós estamos falando, se você comparar o IGPM com o IPCA, o IPC-FIP, foram, salvo engano, acho que 4 ou 5 vezes. O IGPM foi 4 ou 5 vezes maior, o acumulado dos 12 meses, do que o IPCA. Isso não faz o menor sentido. É claro que isso não faz o menor sentido você permitir que um aluguel, seja comercial ou até mesmo residencial, aumente nesses termos. Tá? Então, me parece que essa tese tem que vingar, mas nós não temos resposta do judiciário ainda, porque a discussão é muito recente. Com relação à isenção de aluguel, isso eu vou falar também de maneira rápida, mas é importante vocês considerarem o seguinte: a evolução do pensamento dos juízes e dos tribunais sobre esse assunto é muito rápida. Nós estamos falando de uma situação que existe de março para cá. Tá? E o que eu posso passar para vocês? Entre março, quando começou o fechamento, e junho, quando começou a reabertura, ou seja, no período de fechamento total do comércio em shopping centers, em lojas de rua, quer dizer, fechamento quase total, descontando atividades essenciais, né? Durante esse período, o judiciário foi bastante positivo ao considerar que era, sim, necessário revisar o valor do aluguel comercial. Tá? Nesse período, nós tínhamos uma taxa de resposta positiva com relação aos pedidos liminares de 70% a 80%. Nesses casos, o judiciário, quando concedia a liminar, em geral, dava 50% de abatimento no aluguel para o período de fechamento total. Tá? Claro, você tinha alguns juízes e alguns desembargadores que não davam nada, e você tinha alguns juízes e desembargadores que davam 100% de isenção no aluguel, no período de fechamento. Mas a média, realmente, isso deu para notar, foi 50% no período de fechamento. Houve a reabertura. Durante o período imediatamente posterior à reabertura, junho até julho, o judiciário manteve mais ou menos a mesma postura. Eles ainda davam uma resposta positiva, na maior parte dos casos, cerca de 70% a 80%, e davam 50%. Mas entre julho e agosto, isso começou a mudar. Nós, falando agora em termos de comércio, seja de rua ou de shopping centers, levando em conta as restrições de horário, restrições de funcionamento, de ocupação, né, número de pessoas por loja, enfim, levando esses dados para o judiciário, mais a queda de faturamento, que é o que se faz nesse tipo de demanda, você mostra o faturamento pelo menos de 2019 para cá, para você comparar pelo menos um ano, né? Nós temos observado que o judiciário deu uma resposta positiva, reduzindo o aluguel no período de reabertura em mais ou menos 50% dos casos. Tá? E nos casos em que deu a resposta positiva, de novo, em geral, foi determinando um abatimento de 50% no aluguel. Tá? Tem um último fator que é importante ser levado em conta no que diz respeito ao que a jurisprudência tem feito. Como vocês podem imaginar, a maior parte das decisões positivas no período de fechamento não foi contra shopping centers, porque a maior parte dos shopping centers, especialmente das grandes redes, deu descontos maiores do que 50% no aluguel durante o período de fechamento total. Salvo engano, a Multiplano, a maior parte dos shoppings, deu 100% de isenção no aluguel mínimo, 50% no condomínio
e algo entre 50% e 100% no fundo de promoção no período de fechamento. Então, obviamente, não fazia sentido entrar com uma ação dessas contra um shopping que já deu 100% de desconto no aluguel mínimo. Isso significa que, durante o período de fechamento, a maior parte das decisões proferidas pelo judiciário com relação a esse assunto foi em loja de rua. No período de reabertura, claro, a briga chegou nos shoppings, porque a maior parte dos shoppings não quis continuar com os descontos ou não quis oferecer descontos significativos com a reabertura. E daí que nós pudemos observar esse fenômeno, que o judiciário só em 50% dos casos dava uma resposta positiva nas liminares. Tá? Mesmo que o shopping estivesse funcionando 4 ou 6 horas por dia, mesmo que o shopping tivesse um limite de ocupação de pessoas, mesmo que as lojas tivessem um limite de ocupação de pessoas, o judiciário estava dando, em geral, uma resposta positiva só em 50% dos casos. E nos casos em que dava a resposta positiva, reduzia pela metade o aluguel na média. Mas é possível refinar um pouco esse assunto, isso nós vemos até pelo nosso escritório, pelo volume de ações. No caso específico dos shopping centers, é interessante considerar o seguinte: o judiciário respondia, mesmo no período de reabertura, que a coisa estava mais difícil conseguir as liminares, o judiciário dava resposta positiva muito mais no caso dos shopping centers que não deram desconto no período de fechamento do que no caso dos shopping centers que deram um desconto no período de fechamento. Eu vou dar 2 exemplos agora, os 2 do estado de São Paulo. Um determinado shopping aqui em São Paulo deu 100% de desconto no aluguel, além de abatimentos em fundos de promoção e condomínio, no período de fechamento. Tá? Nesse shopping, nós entramos, salvo engano, com umas 5 ações judiciais e nós só conseguimos liminares em 2 dessas ações. Tá? Por outro lado, um outro shopping, também no estado de São Paulo, eles fizeram uma coisa um pouco diferente. Eles suspenderam totalmente os aluguéis, eles suspenderam as cobranças de aluguel mínimo durante o período de fechamento, mas quando houve a abertura, eles bateram na porta dos lojistas negociando o seguinte acordo: olha, eu te dou 50% de desconto no aluguel durante o período de fechamento, se você assinar um aditivo mudando a forma de remuneração do contrato. Você passa a ser CTO, que é o custo total de ocupação, que é aluguel, condomínio e fundo de promoção embutidos numa verba só que isso, na ponta do lápis, na prática, implicava em um aumento entre 10% e 15% do custo de ocupação total da loja daqui para frente. Claro que essa é uma proposta indecente, né? Nós tivemos, salvo engano, 4 ações contra esse shopping no nosso escritório e nós tivemos liminares baixando o aluguel em 50% em 3 desses 4 casos. Ou seja, o Poder Judiciário também tem levado em consideração o comportamento do shopping durante o período de fechamento. Tá? É o que é possível dizer até agora sobre o comportamento do Judiciário nessa situação. Agora, como é que fica daqui para frente, com o 13º, com o IGPM? O IGPM é uma tese totalmente nova, em tese não tem nada a ver com a redução do aluguel, vamos ver como vai ficar. Com relação ao aluguel, o que me parece é o seguinte: São Paulo, pelo menos, está agora entre a fase amarela e a fase vermelha. O judiciário vai ter que levar em conta o fato de que surgiram novas restrições, ou melhor, voltaram as antigas restrições da época do fechamento. Eu não vou entrar em detalhes, mas é claro que os meus argumentos jurídicos para defender a isenção ou a redução do aluguel são muito mais fortes com um comércio totalmente fechado do que com um comércio aberto com restrições. Então, me parece que a tendência é o judiciário voltar a conceder essas liminares, essas decisões com mais frequência com as novas restrições ao comércio, em todos os estados, obviamente. E eu acho que é isso. Não sei, Mauro, se você acha que já dá para abrir para perguntas. A gente pode aprofundar um pouco esse assunto, como você preferir. Não, acho que a Fernanda está compilando, acho que as perguntas, a gente está concentrando tudo em escrita, mas eu também vou
só dar uma complementada aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós tivemos grandes, pelo menos do meu, acho que o seu também no escritório, decepções com as decisões do judiciário no que tange aos questionamentos. O judiciário foi muito omisso nessa situação aqui, né? E ainda está. Realmente, sobre GPM, nós não temos uma tese sobre isso, né? Uma decisão eu também não tive ainda, né? E eu queria só colocar, eventualmente, nas 3 hipóteses que nós temos de... Se o lojista não conseguir, nós disponibilizamos para os associados, os escritórios também, as cartas para serem formalizadas aos shopping centers, enviem as cartas, solicitem isenção do 13º, solicitem a não incidência do IGPM no período da pandemia. Sempre é bom tentar de uma forma amigável e formalizar isso por escrito, que vocês tentaram esse acordo, né? Pelo que eu percebi, todos os shoppings já enviaram os boletos com os aluguéis dobrados no mês de dezembro, né? Então, mas a tentativa de uma composição amigável sempre é bem viável, né? E para quem tiver também, né, doutor Francisco, com a renovatória em andamento e a data base estiver nesse período, né, ou seja, uma renovatória que foi proposta no primeiro semestre ou no começo do segundo semestre e ainda não tem uma definição, pode tentar também pedir para o advogado uma cautelar incidental e tentar que o juiz dê uma decisão para que não seja aplicado o IGPM agora, antes do laudo pericial, se tiver esse pedido na inicial, né, eventualmente da mudança e tal. Já tivemos uma decisão favorável aqui em São Paulo nessa situação. Então, também é uma possibilidade, quem tiver com ação renovatória e o shopping já tiver iniciado o período do novo contrato, da renovação, pleitear uma incidental, em vez de entrar com uma ação específica, eventualmente tentar colocar isso aqui para o próprio juiz da ação renovatória. Tivemos uma decisão favorável até hoje, né? Então, pode falar. Esse tipo de pedido, no nosso escritório, nós tivemos, acho que 2 em São Paulo, uma no Espírito Santo e, salvo engano, uma no Rio de Janeiro, no bojo de uma renovatória. Eu pedi nas renovatórias que nós entramos agora nesse semestre e eu já pedi, no final do ano, eu já pedi alteração do índice de correção para o novo contrato. As que foram distribuídas no primeiro semestre e o índice e a renovação já deu agora, né, o novo contrato a partir de novembro e dezembro, o locador já mandou o boleto com o IGPM 22%, 24%. Então, é a possibilidade de pedir uma cautelar incidental para que não fosse aplicado, tendo em vista todo o cenário da pandemia e tal, né? Então, agora, sobre o aluguel dobrado, infelizmente, se não tiver uma composição, como o Francisco colocou, teria que entrar com uma ação específica, né? E também não temos precedentes, né, Francisco? Não temos decisões similares nesse caso. Eu também não me lembro de a gente ter... De 13º, não. No 13º também não. Então, não sabemos também como que o judiciário vai interpretar essa questão. Deixa eu verificar aqui se a gente tem alguma pergunta escrita. Aqui, um associado levantou sua mão, se puder fazer a pergunta escrita, só para a gente não dificulta um pouco aqui da gente abrir o áudio para todo mundo, tá? Mas, basicamente, se estamos sem perguntas, ou estamos bem, esclarecemos bem o assunto, né? Espero que sim, né? Tudo muito bem resolvido, então. Muito bem resolvido, se não temos perguntas. É um momento muito difícil, né? A insensibilidade dos empreendedores nesse momento da cobrança do aluguel dobrado, realmente muitos lojistas, muitos empreendimentos já têm o sistema de controle informatizado do faturamento, né? Então, eles sabem exatamente o faturamento real do lojista. Então, nada mais justo aplicar o aluguel percentual. Se teve aumento de venda, o aluguel percentual, se o break-even do aluguel mínimo foi superado, o aluguel percentual refletiria essa venda real, que é o aluguel do shopping center, que é o aluguel percentual, né? Com o mínimo garantido, né? Então, e que está previsto em contrato. Está previsto em contrato, né? Está previsto em contrato e deveria ser o aluguel principal.
Claro. A essência do contrato de locação de shopping center é aluguel percentual com mínimo garantido, porque antigamente era muito difícil fazer a fiscalização, né? Era mais fácil, era muito complicado. Hoje é muito simples fazer essa fiscalização, né? Vários lojistas já têm, né, os sistemas integrados, ou seja, não precisa nem formar faturamento, né? Então, é realmente uma insensibilidade muito grande. Deixa eu ver aqui, eles estão com uma pergunta aqui. Francisco, tem um participante aqui que está perguntando as custas judiciais aqui para tentar com uma ação de isenção do 13º, custas jurídicas do processo. Sim. Não, posso responder tranquilamente. A questão é a seguinte: o valor da causa em ações pelo procedimento comum, ao contrário de renovatória e revisional de aluguel, que está tabelado, que são 12 aluguéis pela lei do inquilinato, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. Tá? Na prática, funciona da seguinte maneira: se eu vou mover uma ação judicial apenas para obter a isenção do 13º aluguel, eu não quero nem isenção para trás, nem isenção para frente, nem IGPM, o valor da causa vai ser o 13º aluguel. Vai ser o equivalente a um mês de aluguel mínimo. Tá? Em São Paulo, as custas iniciais são um percentual disso, salvo engano, 1%, mais uns valores 1%. menores. Tá? E, claro, os honorários do advogado. Agora, o que acontece? E com relação ao IGPM, como que eu calculo o valor da causa? Não existe uma fórmula para isso pronta, mas é possível estabelecer uma fórmula para isso com base no Código de Processo. Basicamente, você tem que pegar o valor de um mês de vantagem econômica. Vou dar um exemplo. O meu aluguel é 10 mil. Eu aplico o IGPM agora sobre esse aluguel. Vai dar 12 mil. O IGPM, digamos, tenha sido 25%. Subiu para 12.500 o meu aluguel. E se eu aplicar o IPCA? Subiu para 10.500. Foram só R$500. A diferença entre os dois é R$2.000. Tá? Pelo Código de Processo, como eu quero uma vantagem para o prazo indeterminado, porque esse contrato de locação pode durar 6 meses, 6 anos, 10 anos, o valor da causa dessa ação para mexer no IGPM vai ser 12 vezes essa vantagem econômica. Então, eu pego o aluguel, aplico o índice atual, que é o IGPM ou IGPDI, aplico o índice pretendido, que é o IPC-FIP, IPC-IBGE, faço a diferença, multiplico isso por 12. Esse é o valor da causa para a discussão do IGPM. E para o 13º aluguel, é o valor de aluguel. Se eu quero as duas coisas, eu somo os dois valores, esse é o valor da causa. Tá? E se eu quero, além do 13º, eu quero também isenção do aluguel em janeiro e fevereiro. Total, 3 meses de aluguel. É o benefício econômico que eu quero. Essa conta é simples, o complicado só é a questão de como calcular o valor da causa para discutir o IGPM. Aí você entra numa questão um pouco mais aprofundada do Código de Processo, que nem vale a pena entrar aqui. Mas é isso, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Aqui tem se precisa ser uma carta formal ou um e-mail para o shopping center pedir isenção. Pode ser um e-mail formalizando essa intenção aí, possa pedir, se você não tiver departamento jurídico, pode fazer você mesmo. O importante é formalizar e ter esse pedido, né? Porque pelo menos você tentou de uma forma amigável não fazer o pagamento, né? Você pode demonstrar, demonstre o seu faturamento do ano passado, o seu dezembro de 2019, com o seu dezembro de 2020, né? Então você demonstra ali que a discrepância entre os faturamentos dos 2 anos, tá, não justifica a cobrança do aluguel dobrado. Então, isso é fácil. Você pode fazer um e-mail para o superintendente, já tem esse valor aí para formalizar esse pedido. Sim. Até tem uma questão que é importante, que é o seguinte. Vamos lá. Existe um instituto inserido no Código Civil, que é a proibição ao comportamento contraditório. Tá? Se eu simplesmente pago o 13º, pago o aluguel com
correção do IGPM, do IGPDI, e não falo nada, e deixo a situação desse jeito por meses, isso pode ser interpretado como uma concordância com essa situação. Então, como bem disse o Mauro, o recomendável é você mandar, nem que seja um e-mail, já resolve para mim, estabelecendo, olha, gente, não concordo com o pagamento do 13º, vamos conversar sobre isso. Não concordo com a correção pelo IGPM. Apliquem o IPC-FIP e depois a gente conversa. Não concordo. Ah, mas então daí a pessoa do financeiro do shopping responde, infelizmente a nossa orientação é essa. Tudo bem, você pagou sob protesto. Isso quer dizer que se amanhã você quiser entrar com uma ação para recuperar esses valores, você já registrou que fez o pagamento sob protesto. Isso. Portanto, o shopping não vai poder alegar que você agiu de maneira contraditória. Isso é importante no judiciário, se isso virar briga. Não tenha dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, achei interessante também. O participante questiona se a documentação necessária para entrar com a ação do 13º do IGPM é a mesma da ação revisional da renovatória. Não. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a renovatória tem muito documento, né? É uma ação totalmente... a ação renovatória, até pelas exigências da lei, no mínimo, você tem que apresentar a declaração do fiador, os documentos do fiador, os comprovantes de pagamento, pelo menos do último mês de aluguel, IPTU, etc. Essa ação de revisão contratual, tecnicamente, você precisa entrar com um contrato de locação, você precisa apresentar o contrato de locação, os últimos boletos para mostrar para o juiz quanto que tem, qual que é o valor atualizado do aluguel, eventuais e-mails de negociação provando a intransigência do shopping, e, isso é importante, o teu faturamento mês a mês, eu peço isso, no mínimo de janeiro de 2019 até agora. O ideal é mais. O ideal é janeiro de 2018, janeiro de 2017, para você provar como que essa crise afetou a sua atividade econômica. Tá? Para você provar o quanto o seu faturamento caiu em razão dessas restrições ao comércio. A alimentação, por exemplo, tem sido uma área que sofreu terrivelmente. As praças de alimentação estão fechadas. Vestuário também. As pessoas não estão comprando roupas porque não estão saindo de casa. Especialmente vestuário formal. Vocês reparam? Nem o Mauro nem eu estamos de terno e gravata. Enfim. Mas, farmácia, por exemplo, não foi tão afetada. Alguns shoppings, especialmente em Belo Horizonte, por exemplo, fecharam, mas as farmácias ficaram abertas. Você precisa provar para o judiciário, provar para o juiz, que você tem um pleito justo. Isso se faz com faturamento. Eu, pessoalmente, recomendo aos meus clientes que obtenham uma declaração do contador da empresa, certificando que, olha, o faturamento mês a mês, de janeiro de 2019 até dezembro de 2020, foi esse. Facilita o trabalho para o advogado e ninguém vai poder dizer que aquilo é falso. Lógico, assinado pelo contador, né, que tem responsabilidade sobre isso. Tem algumas outras perguntas. Bom, não sei. Isso. Eu vou compilar aqui, Francisco. Perguntaram aqui se a gente teve algum êxito para casos de lojistas inadimplentes. Eu não sei se vocês entraram por algum inadimplente. Eu não entrei, então eu não tenho essa resposta. Adimplentes e inadimplentes. Entramos, sim. Olha, sinceramente, eu não tenho visto diferença de tratamento do judiciário, o que já é uma coisa positiva para se falar do judiciário. Tá? Dito isso, é importante lembrar que são raríssimas as decisões em que o Poder Judiciário isenta o aluguel, seja em shopping, seja em loja de rua. O que eu tenho considerado uma situação de sucesso é a redução do aluguel em 50%. Tá? Isso significa que, se a pessoa está totalmente inadimplente, eu consigo resolver metade do problema. Lembrando até que nós estamos falando de redução de aluguel, tá? Aluguel mínimo. Nós não estamos discutindo nessas ações condomínio ou fundo de promoção, porque essas verbas são despesas para manutenção do shopping center e, no caso de fundo de promoção, também para manutenção do fundo de comércio do shopping center. Tá? Até para informação, eu soube, sim, de uma ou duas decisões, teve pelo menos uma no Rio de Janeiro, que o desembargador, por uma canetada,
reduziu ou isentou o condomínio, mas isso foi uma vez. Porque, sinceramente, reduzir condomínio não funciona assim. Claro que é possível reduzir o condomínio se o shopping está fechado, não é isso que eu discuto, mas não é uma conta simples de reduzir o aluguel com uma canetada, porque o aluguel é a renda do locador. Faz todo sentido reduzir o aluguel do locador se ele não conseguiu entregar a coisa em condições de servir como uma loja, que eu aluguei para servir como loja, não como depósito. Agora, o condomínio serve para manutenção do empreendimento, para segurança, para manutenção mesmo, para limpeza. Então, eu não entro com ação para reduzir o aluguel dessa maneira. Para reduzir o condomínio dessa maneira. Tá? Isso. Tem mais uma pergunta aqui. O prazo para mover a ação, ele deve estar querendo saber o prazo da prescrição para abrir uma ação sobre valores retroativos, né? Em tese, são 10 anos. Pela última jurisprudência do STJ, se é que o STJ não mudou de novo, são 10 anos. Isso significa que eu tenho casos, sim, de lojistas que vieram me procurar em agosto, setembro, outubro, querendo uma revisão desde março. Em tese, é perfeitamente possível. E, novamente, falando uma coisa positiva do Poder Judiciário, o Judiciário não vê com maus olhos isso. Quer dizer, o Judiciário não acha que você deveria ter entrado antes, mesmo que legalmente não poderia, por conta do prazo de prescrição, mas o Judiciário não tem dito, você deveria ter entrado antes. Não, dá para entrar de maneira retroativa. Só toma cuidado que, se passar muito tempo, não cai a prescrição, que são, de fato, os 10 anos. Mas pode cair no comportamento contraditório que o Mauro e eu já avisamos. Se você não mandou nenhum e-mail, ficou quieto, não reclamou e só pagou, e daí, 1 ano depois, 2 anos depois, você vem reclamar, pode até não ter batido a prescrição, mas o advogado do locador pode alegar que há comportamento contraditório. Então, é bom bater no ferro enquanto ele está quente. Tem uma outra pergunta aqui. Creio eu que ele escreveu de pagar o aluguel 13º sob protesto, deve ser consignar o aluguel 13º e entrar com ação para negociar o reembolso, ou fazer a notificação ao shopping, formalizar que está pagando para não ficar inadimplente e entrar com a ação, né? Pode ser as duas situações que ele está colocando. Agora, consignar eu não... Pode falar, Francisco. Não, consignar eu já ia concordar com você, Mauro. Eu também não... Tem uma coisa importante que é preciso levar em conta, que é o seguinte. Eu tenho visto até alguns advogados que me parece que não são da área, dizendo que é o caso de consignar, se você não concorda com o valor. Cuidado. Isso coloca em risco o teu ponto comercial. Não é assim. O que acontece? Vamos lá, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas, basicamente, para você consignar em juízo valores de aluguel, são 2 hipóteses. Ou você não consegue pagar, porque o locador sumiu, ou ele te mandou aquela nota de débito sem o código de barras, enfim, ele se recusa a receber, ou existe dúvida legítima sobre quem deve receber. Tá? Isso acontece quando o banco resolve executar a hipoteca do shopping, enfim. Isso eu vi acontecendo nos Estados Unidos, que me falaram, aqui no Brasil não. Mas, enfim, ou você não consegue pagar porque a pessoa se recusa a receber ou não te dá os meios para pagar, ou você tem dúvida legítima sobre quem deve receber. Nessas situações, você pode consignar. Tá? Existem algumas específicas da jurisprudência, que é a consignação da multa rescisória, mas eu não vou entrar nisso, a gente está discutindo aqui aluguéis. Tá? Por que eu estou falando isso? Se você entra com uma ação de consignação de aluguéis pedindo para revisar o contrato, você corre um risco, mas é um risco grave. O juiz pode inicialmente autorizar que você deposite, porque o juiz não leu direito a peça e não entendeu. E o advogado do shopping, se for um bom advogado, ele vai falar o seguinte: Excelência, não tá em nenhuma das 2 hipóteses legais de consignação. Não tem recusa e não tem dúvida sobre quem deve receber. Isso aqui não é uma ação de revisão contratória, isso é uma ação consignatória, tem que extinguir a ação. Daí o juiz e o advogado do shopping pede o despejo. Por quê? Porque houve a consignação sem justa causa. Tá? Porque com a improcedência da ação consignatória, o aluguel é levantado pelo locatário, não pelo shopping. Exato. Então, tese, daí você, inquilino... todo período você, pago inquilino... Você que depositou, levanta o dinheiro,
ok, mas você é despejado. Está inadimplente, Não é? está inadimplente. Você está inadimplente e é despejado. É o pior cenário possível. Nós não fazemos isso. Advogados que atuam nessa área e que conhecem esses riscos não fazem isso. Nunca. A gente nunca deposita. A gente faz uma coisa diferente. O que a gente faz é entrar com uma ação de revisão contratual, pedindo uma liminar, pedindo para reduzir ou para isentar ou reduzir o aluguel mínimo e pedindo uma tutela provisória, que é a famosa liminar, para que isso aconteça imediatamente. Para quê? Para que o shopping me mande o boleto ou sem o aluguel ou com o aluguel reduzido. Mas eu vou pagar diretamente para o shopping. Eu não vou segurar o dinheiro numa conta judicial. Isso significa que eu não corro o risco de ser despejado por conta disso. Entendeu? Os meus pedidos são todos feitos nesses termos. Tem uma pergunta: se um lojista está pagando o aluguel via depósito judicial, ele é considerado inadimplente? Se ele tem, mas pode ser que seja uma ação consignatória ou uma outra ação. Depende da ação. Depende da ação, né? Então, se for uma ação revisional, onde ele tem uma liminar para depositar o aluguel em juízo ou a diferença, não, ele não é considerado. Né? Se for uma ação consignatória, ele pode vir. Isso é perigoso. É perigoso. Até para vocês saberem, os juízes erram também. Tá? Isso bastante, é importante bastante. Para todos que estão aqui e não advogam, os juízes erram também. Já aconteceu comigo, em alguns casos, que eu entrei com uma ação de revisão contratual, pedi para pagar diretamente para o shopping, condomínio, fundo de promoção, enfim, para que o shopping me mandasse o boleto sem o aluguel ou que o juiz pelo menos reduzisse o aluguel enquanto a gente briga. O juiz teve pelo menos um caso em que o juiz reduziu o aluguel, ok, e determinou que eu pagasse lá, que eu pagasse em juízo. Aí a culpa não é minha. Eu não entrei com uma ação consignatória e eu tenho que atender a ordem do juiz. Aí eu não tenho risco. Mas veja bem, foi um erro do juiz. Porque eu concordei em pagar diretamente para o shopping, eu concordei em pagar diretamente para o proprietário da loja de rua. Aí eu estou tranquilo. Porque o advogado do locador, o advogado do shopping, não vai poder dizer que você entrou com uma ação consignatória sem justo motivo. Não, eu entrei com uma ação de revisão contratual pelo Código Civil. Se o juiz me mandou depositar, o problema é dele, mas isso é um erro. O advogado do locador resolve, se necessário, ele recorre para o tribunal, e o tribunal, na hora, fala, pelo amor de Deus, não foi nem ele que pediu para depositar em juízo, paga direto. Mas, enquanto isso, eu posso depositar em juízo porque o juiz me autorizou, entendeu? Isso. O senhor tem mais uma pergunta aqui, não tem muita relação, mas não custa a gente responder. Ele perguntou, ele vai trocar um fiador, está no prazo da renovatória, ele pode dar entrada com a ação? Pode trocar de fiador na ação renovatória, tem que preencher os requisitos, documentação do fiador, né? Mas não tem problema não, pode trocar o fiador. Pode, sem problema nenhum. Não tem problema. Eu acho que não temos mais perguntas. Sobre as ações revisionais da época, as decisões já foram colocadas, a grande maioria aí são de 50%, né? E tivemos esses casos aí que foram sobre condomínio. Eu tive uma de isenção, que eu acho que em Campinas, e uma de 30% em São Paulo. A de 30% caiu na sentença. Então, e a do aluguel percentual não julgou ainda. Então, o tribunal ainda vai ter que decidir isso agora no julgamento das apelações, mesmo entrando no mérito, não só nos agravos, né? O tribunal manteve o aluguel percentual no meu caso, então eu estou esperançoso nesse caso de Campinas aí da gente ter essa isenção, tendo em vista que o agravo do shopping não foi provido, né? Mas tirando isso, a grande maioria era negando ou dando 50, né, Francisco? Não temos outra. Desde a reabertura, desde junho, julho, é o que nós temos visto. De fato. É isso aí. Mas acho que nós não temos mais perguntas. Francisco, de novo, agradeço aí. Dia 28 de dezembro aqui, né? Se dispondo aí para ajudar aqui a nossos associados e a Ablos aqui a esclarecer o tema aí que está dando muita aflição aos locatórios, nossos associados que estão recebendo esses boletos com uma venda de dezembro praticamente
pela nossa pesquisa aqui da associação, a média aí é menos 30%, menos 40% do faturamento e recebendo aluguel dobrado. Então, não sei realmente se o shopping mandou para discutir agora, no começo de janeiro, sobre os pagamentos, caso a caso, negociando com os lojistas, ou se teremos mesmo que judicializar a questão, que eu acho que vai ser o mais provável mesmo. Mas muito obrigado aí pela participação do escritório de Cerveira, da sua participação aí, atendermos. E agradeço a todos os participantes, a Fernanda que organizou. E ano que vem teremos novos assuntos aí para pautar. Novos desafios para o ano que vem. Obrigado a todos. Muito obrigada, Obrigado, doutor Fernanda. Mauro. Muito obrigada, doutor Francisco. Nos vemos no ano que vem, se Deus quiser, com um ano bem melhor. Quem ainda tiver dúvida, não conseguiu nos mandar aqui pelo chat, pode mandar também para o e-mail relacionamento@ablos.com.br, que também eu vou encaminhar para o doutor Mauro e para o doutor Francisco, e eles respondem também para vocês conforme as dúvidas forem surgindo, tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigada. Okay, muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Foi um bom ano para todos. Bom ano a todos. Bom ano.